Lembrando a você que a Itália viveu o fascismo, a Alemanha viveu o nazismo, a Rússia viveu o comunismo e que o fazendão Paulo Freireano de QI 83, há umas 2 décadas, vive o petralismo. No momento, a CPMI do INSS acumula 709 requerimentos pendentes e mira aprofundamento de apurações sobre consignados. Segundo os dados do colegiado, 1.538 documentos já foram oficialmente recebidos, indicando a dimensão e a complexidade das investigações em curso. O deputado federal Rodrigo Hollenberg diz ter as assinaturas necessárias para uma CPI do Banco Master. A possibilidade de formação do colegiado tem movimentado congressistas desde a descoberta do contrato milionário da mulher do satânico psicopata golpista e assassino com o Banco Master. 10 promotores que fazem parte do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão, renunciaram depois que o Ministério Público pediu a soltura de políticos. A decisão dos promotores ocorreu um dia depois de a Procuradoria-Geral de Justiça pedir a soltura do prefeito de Turilândia, Paulo Curió, além dos 11 vereadores do município e outros investigados na Operação Tântalo 2, que apura o suposto desvio de mais de 56 milhões de reais de verbas públicas. George Orwell não escreveu um romance, ele escreveu um manual de reconhecimento de padrões, um detector de mentiras do poder, um aviso para a gente adulta, não para a plateia infantilizada por slogans. O truque do controle jamais começa com tanques, começa com palavras. Começa quando a linguagem vira espuma e a verdade vira versão. Quando a mentira passa a ser contexto, a censura vira cuidado, a vigilância vira proteção e a coerção vira bem comum. Aí você acorda um dia e percebe que a realidade já não é algo que se descobre, é algo que se recebe pronto, embalado, carimbado e autorizado. Em 1984, o terror não é só a polícia na rua, é a polícia dentro da cabeça. É a autocensura como instinto. Você não fala porque não pode. Você não fala porque dá trabalho explicar. Porque você sabe que qualquer frase pode ser editada, cortada, invertida, transformada em prova do crime de pensar. O cidadão vira um funcionário do próprio silenciamento. E o sistema agradece. Sem algemas, sem barulho, sem escândalo. Só com o medo bem administrado. A manipulação mais sofisticada não é arrancar confissão. É fabricar consenso. E treinar pessoas para engolirem contradições com orgulho, como se fosse maturidade. Guerra é paz, liberdade é servidão, ignorância é força. Hoje, isso aparece em versões moderninhas, cheias de selo moral e de verniz acadêmico, mas a engrenagem é a mesma. Se você controla o vocabulário, você controla a possibilidade de pensar fora dele. Quando tiram as palavras, tiram as ideias. E quando tiram as ideias, tiram o futuro. E não, isso não é ficção antiga. É retrato do nosso tempo com roupa nova. A vigilância ganhou design, interface e termo de uso. A propaganda ganhou entretenimento. O ódio ganhou trend. A humilhação virou educação pública. E a verdade, coitada, virou um estorvo, uma inconveniência,
um problema a ser gerenciado. O ponto não é dizer que estamos vivendo exatamente naquele mundo. O ponto é perceber a direção. Toda vez que alguém pede mais controle em troca de promessa de segurança, a porta abre um pouco. Toda vez que alguém exige silêncio em troca de harmonia, a porta abre mais. Toda vez que alguém redefine palavras para que você não consiga discordar sem parecer um criminoso moral, a porta abre de vez. Por isso, vale assistir, vale lembrar, vale insistir, porque o totalitarismo moderno não quer só obediência, ele quer devoção. Ele não quer que você cale a boca, ele quer que você sorria enquanto cala. E a única coisa que impede esse tipo de inferno não é uma teoria bonita, é a recusa diária em aceitar o absurdo como normal. No fim das contas, George Orwell, autor também de outro clássico intitulado A Revolução dos Bichos, não pede que você vire herói. Ele pede que você não vire cúmplice. O INSS vai fechar as agências por 3 dias para manutenção de sistemas. O atendimento presencial ficará paralisado de 28 a 30 de janeiro. Os serviços digitais estarão indisponíveis entre os dias 27 e 31 deste mês. Em Santa Catarina, o trabalho de presos ajuda a pagar as contas do sistema prisional. O sistema penitenciário do estado arrecadou 32 milhões de reais em 2025 com o trabalho dos detentos. O valor que vem de uma parte do salário dos presos é reinvestido na manutenção e em reformas das próprias unidades, visando reduzir custos para o contribuinte e promover a ressocialização. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, nomeou o petralha baiano Wellington César Lima para síndico do prédio da Justiça, em substituição ao polaco Lewandowski. Esse petralha baiano já foi ministro da terrorista e ladra cínica ensacadora de vento e adoradora da mandioca, e estava ocupando o cargo de advogado-geral da Petrobras. Segundo o Joaquim Ribeiro, ele possui apoio dos meliantes togados que integram o Sindicato do Crime Organizado que opera lá nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes. Cães inteligentes podem aprender palavras apenas ouvindo conversas. Um estudo de pesquisadores de uma universidade da Hungria revela que cachorros superdotados são capazes de expandir o vocabulário ao ouvir diálogos, de uma forma semelhante aos bebês de 18 meses. O apagão da internet torna impossível saber a real extensão da repressão no Irã. Entidades que operam fora do país estimam que mais de 500 pessoas teriam sido mortas, mas o número não pode ser confirmado. O Space Liberdade cita a rede de televisão norte-americana CBS News para informar que entre 12 e 20 mil iranianos teriam sido mortos nos ataques em curso contra os manifestantes anti-regime islâmico. O portal Conservatism and Elegance mostra o que está ocorrendo no Irã neste momento e reforça o número de pelo menos 12 mil mortos e repetindo o que a CBS disse, que a cifra poderia chegar até 20 mil em apenas 16 dias de protestos. O portal da Daisy Smith lamenta o massacre e diz que o mundo não faz nada, ninguém está falando nisso. Na Gazeta do Povo, a informação de que os Estados Unidos orientaram os cidadãos norte-americanos a deixarem o Irã imediatamente. Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunirão amanhã, 14 de janeiro, com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O encontro será realizado na Casa Branca em meio ao aumento da tensão diplomática entre Washington, Copenhague e Nuuk em torno do futuro da ilha ártica.
A reunião foi anunciada hoje pelo chanceler dinamarquês Lars Løkke Rasmussen. Segundo ele, o vice-presidente J.D. Vance decidiu participar pessoalmente das conversas e será o anfitrião do encontro. Paralelamente, autoridades da Dinamarca informaram que também se reunirão com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para tratar da segurança no Ártico. O texto diz o seguinte: preste atenção, isso não é conversa fiada e não é brincadeira. Enviados da Dinamarca e da Groenlândia não entram na Casa Branca a menos que haja algo muito sério na mesa. Eles, com certeza, não dão sequência a isso, fazendo reuniões com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, a menos que já exista um objetivo estratégico em andamento pelos canais certos. Isso é Trump clássico. Primeiro, alavancagem silenciosa. Depois, pressão estratégica. E, por último, resolução pública. A Groenlândia não é uma questão simplesmente imobiliária. É sobre domínio do Ártico, segurança energética, defesa antimísseis, rotas marítimas, minerais de terras raras e ação no sentido de cortar as pernas da Rússia e da China antes que elas dominem as rotas do Atlântico Norte e do Ártico. Quem controla a Groenlândia controla o terreno elevado do próximo século. A Rússia sabe disso. A China sabe disso. Por isso, já estão furiosas. Durante décadas, a América falou enquanto os adversários dos Estados Unidos agiam. Donald Trump inverte esse roteiro. Ele age enquanto os outros falam. Depois, ele conta ao mundo exatamente o que está acontecendo. Se esse acordo for fechado, o tabuleiro do xadrez mundial é redesenhado da noite para o dia. A segurança da OTAN fica mais sólida. A expansão chinesa trava. As ambições árticas russas encolhem rápido. América em primeiro lugar significa pensar 20 anos à frente e não reagir com um atraso de 20 anos. Isso é liderança, isso é estratégia, isso é força. Por isso, chegou a hora de adquirir a Groenlândia. Em 1888 era fundada em Washington a National Geographic Society. Em 1937 era criado o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Em 1972, Henrique Costa Mequin, o Mequinho, se tornava o primeiro brasileiro grande mestre de xadrez. A democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria, e a maioria é formada de imbecis. Até a próxima.